esse ano eu decidi dar uma chance a algumas HQs e heróis que eu nunca tinha acompanhado antes. E o primeiro deles é o Polegar Vermelho. Eu acho que eu comprei a HQ errada. Oh, mas tudo bem, eu nunca acompanhei o Flash também. Talvez porque ele seja rápido demais. Mas falando sério, tirando o arco Flashpoint e outras HQs nas quais o Flash participa com outros heróis ou com a Liga da Justiça, eu acho que eu nunca parei pra ler nada que fosse exclusivamente do herói, só ele e nada mais. E pra mudar isso, eu descolei essa HQ aqui, Flash, o homem mais rápido do mundo. Uma edição com 3 aventuras do velocista antes dele se afirmar como herói de Central City na sua carreira solo, que também serve como prólogo de um filme que eu me recuso a assistir. E nem é nada contra o filme em si, mas ultimamente filme de herói tá tão ruim que eu prefiro me decepcionar no sofá de casa. De qualquer maneira, nessa HQ de 136 páginas, a gente acompanha os passos do Flash como herói solo após a sua primeira aventura com a Liga da Justiça. Então não é uma história de origem, mas sim uma história de apresentação. Já que nós vemos as dúvidas, os dilemas, as dificuldades do personagem em controlar os seus próprios poderes e muita insegurança. Pelo amor de Deus. E esse último ponto, eu admito, me irritou um pouquinho. Talvez porque as 3 histórias abordem esse tema e eu li as 3 de uma vez, então fica aquela coisa batida, sabe? Toda hora a mesma coisa, toda hora o moleque tá com problema. Então chega uma hora que você vira e fala: caralho, moleque, para de ser frouxo e vai dar um murro na cara do rival. Ainda assim, de uma maneira geral, é uma HQ bem divertida, com boas ilustrações e cenas bem interessantes, lembrando que cada uma das histórias teve artistas diferentes na sua concepção, com destaque para a história do Poço de Piche, que tem uma arte e jogo de cores simplesmente foda. Agora, é necessário você ler essa HQ antes de ver o filme? O Ash diz que nem viu o filme. Calma, já vou explicar, oxi. Mesmo sem ver o filme, eu diria que não. Isso porque esses 3 contos são isolados e contidos em si mesmos. Ou seja, não continuam e nem possuem ligação direta entre si ou com outra história. Se você for fã do personagem, ou assim como eu, tá dando atenção pra ele agora e quer conhecer mais sobre o Flash, bacaninha, pode ser uma boa pedida. Não é uma leitura que eu chamaria de essencial e eu também não vejo ela como algo muito marcante, mas ela atende ao seu propósito de mostrar o core do personagem, que é um cara que corre. Geralmente de tudo, mas depois ele volta. E por falar em correr, se você dispara sempre que vê um spoiler chegando, já se prepara porque nós vamos entrar no resumão com spoilers. Mas se você pulou essa parte, viu um spoiler sem querer e se arrependeu, não tem problema, basta a gente romper a barreira do tempo, voltar em alguma realidade alternativa e cagar tudo no processo. Aí quem sabe o vídeo não exista mais, o gibi também não, mas aí você não pegou um spoiler, não é mesmo? O que você não pode esquecer e não tem correção é se você assistir esse vídeo, não deixar o seu like, nem se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e também se você falhar na missão de compartilhar com mais alguém. E não me obrigue a alterar a linha do tempo, hein? A HQ começa com o Flash correndo e o Capitão Óbvio ataca novamente para impedir uma venda de armas por criminosos locais que, pro seu azar, contam com os serviços de proteção Viga, a melhor estrutura para os seus negócios. E o Viga é tipo coisa do Quarteto Fantástico, com a exceção de que ele seria barrado na porta do banco. O Flash tenta sair no soco com ele e quebra todos os dedos, afinal ele é o homem mais rápido e não o mais inteligente do mundo, e depois de alguns encontros com o vilão, ele decide pedir ajuda ao Batman para lidar com esse problema, que aparentemente ele só pode resolver no soco, né? Não dá para ele acelerar com tudo, puxar o cara pela perna e tacar no rio e esperar ele enferrujar. Então ele explica pro morcego que o seu maior medo, na verdade, é de não conseguir se controlar e explodir geral no processo. E aí o Bruce fala para ele que o esquema não é só ficar se controlando, ficar segurando seus poderes, mas também observar tudo que está ao redor dele e tomar mais cuidado. E desta feita, munido dessa importantíssima pérola de sabedoria do Batman, o Flash vai enfrentar o Viga novamente e leva um pau, até que pelo menos o morcego apareça para mandar aquele motivacional e também entregar uma skin de cash pro cara. E agora que o Flash tá com uma skin pay to win, ele finalmente amassa o cara na porrada e manda o Viga pra cadeia mais próxima. Já a próxima história começa bem diferente. O Flash tá correndo para impedir um crime nas docas e ao fazê-lo provoca a ira de Joey Monteleone, o Poço de Piche, que faz parte do comando da máfia da cidade. E aí o Barry tem uma crise de ansiedade por causa do seu trampo na polícia, o freela de Flash, a sua vida pessoal. Depois ele tem uma outra crise de ansiedade enquanto luta contra o próprio Poço de Piche e depois ele tem mais uma crise. Mas antes ele descobre que tá tremendo tanto que acaba atravessando as coisas. E foi assim que o Flash mudou seu nome para Phillips.
Falita. Ele vai buscar os conselhos do pai dele, que claramente não aguenta mais esse moleque, e então o Barry aprende a manter o foco e a viver o momento, desenvolvendo um novo poder nesse meio tempo, a capacidade de atravessar objetos através da vibração molecular. Porém, se for necessário, ele também pode atravessar os outros com murros supersônicos. E para fechar, ele ainda tá com uma cacetada de água do poço de Piche, levantando muitas dúvidas sobre como esse bicho funciona organicamente, porque ele é só piche e osso. Como é que ele pensa? Esse conto termina mais ou menos por aí, mas eu aposto que você nem imagina como é que começa a terceira história dessa HQ. O Flash tá correndo, aí ele impede os robôs que saíram do controle e logo na sequência a gente descobre que todos eles faziam parte de um projeto do Peão, um vilão que já tem até uniforme de presidiário. Pena que ele é daltônico. E o Peão, além de manjar das tecnologias, é um cara que gira muito rápido. Tipo peão, sabe? Caso o nome não tenha entregue isso ainda. Nisso, ele consegue interferir no equilíbrio e direção do Flash, tacando o herói pra tudo quanto é lado, usando ele mesmo como se fosse uma bolinha de pinball pra causar danos na cidade. Mas você não adivinha o que acontece depois. O Barry fica inseguro e vai pedir conselho pro pai dele, totalmente inédito. Nesse meio tempo, pelo menos, ele testa umas paradas novas e descobre que consegue se mover rápido o suficiente pra criar ilusões de óticas pelo caminho. E essa é exatamente a estratégia que ele adota pra lutar contra o Peão. Ele acelera muito pro cara errar o alvo e ele consegue acertar o seu golpe num contra-ataque quando o maluco abaixar a guarda. Assim, o Flash impede o cara, destrói os peões gigantes da destruição em massa que o vilão teve tanto trabalho para construir e ainda dá uma passadinha na cadeia para agradecer os conselhos do pai do Barry, porque o Barry pediu conselho pro pai para ele poder dar o conselho pro Flash, mas o conselho pro Barry e pro Flash é a mesma coisa, então quer dizer que o Barry falou sozinho no espelho e ele falou fingiu que é... E assim nós fechamos as 3 histórias que, reza a lenda, agem como prólogo do filme. E agora eu acho que você já consegue perceber que ela não é essencial para você entender o longa, até porque, pelo que eu entendi pelos trailers e alguns depoimentos aí do diretor e tudo mais, eles pegaram partes da série Flashpoint, né, da saga Flashpoint, e colocaram num filme com um roteiro relativamente original. Então é uma história, entre aspas, original, mas com elementos da Flashpoint, não na sua totalidade. Então eu não faço ideia de como essas histórias daqui poderiam se ligar lá pra ser um prólogo. Enfim, vale a leitura? Eu acho que é uma HQ legal, por mais que em alguns elementos te deixam um pouco irritadinhos por causa da repetição, mas é aquela história, se você não conhece o personagem, ou é que nem eu que conhece o básico e já viu ele em outras histórias e quer ver mais, pode ser interessante. Eu peguei essa daqui e tô acompanhando a Flash sequencial, né, mensal que tá lançando agora também, então essa daqui pelo menos foi bacaninha. Vou acompanhar mais o personagem e aguardem que Flashpoint especial e outras edições aparecem logo menos por aqui. Contudo, por esse vídeo é só. Obrigado por visitar a banquinha, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.